E eu gostaria de levar o seu pensamento nesta manhã sobre o que aconteceu no dia 4 de julho de 1776, lá nos Estados Unidos, que ainda não se chamava assim, e também levar o seu pensamento a uma outra liberdade fornecida a todos nós. No dia 4 de julho de 1776, o Congresso Continental, na Filadélfia, lá nas 13 colônias, como era conhecido então esse território, ratificou a independência dos Estados Unidos após a Guerra de Independência, entre junho e julho daquele ano. O fato consolidou o triunfo dos colonos norte-americanos e o princípio do autogoverno. A partir de então, os estados assinaram a Carta dos Direitos, composta por 10 emendas à Constituição Federal, que proibia a restrição das liberdades individuais e garantia uma série de proteções legais. Este documento original, inclusive, está exposto ao público no Arquivo Nacional em Washington. Nos Estados Unidos, a data de hoje é comemorada com desfiles, espetáculos, jogos, diversas atividades esportivas, disparos de canhões, sinos, fogueira, iluminações especiais, entre outras coisas. Gostaria de ler com você agora o que está em primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Resgate é o preço pago para devolver um prisioneiro à liberdade. Nos dias do apóstolo Pedro, havia pelo menos 6 milhões de escravos no Império Romano, e o conceito de resgate era fácil de entender naquela época. Um escravo pertencia ao seu proprietário por toda a vida. O escravo, assim, não tinha o direito de sonhar, de ansiar, de fazer planos futuros. Não tinha o direito de ir e vir quando quisesse, ou mesmo de amar. Veja só, até os seus filhos lhe podiam ser tirados pelo seu senhor, a fim de serem vendidos. Eram propriedades, posses do dono das terras. O escravo então nasceu, viveu e morreria assim, a menos que seu dono morresse sem filhos, ou se ele próprio pagasse sua liberdade, ou ainda que uma pessoa bondosa lhe comprasse e lhe devolvesse a vida livre. E por mais incrível que pareça, havia pessoas boas que agiam assim. Eram poucas, mas havia. E esse ato de comprar um escravo para libertá-lo era então chamado de resgate ou redenção. O ser humano está sempre em busca de liberdade. A Bíblia usa a mesma palavra, redenção, para definir o que Jesus fez por nós na cruz. Por causa de nossos primeiros pais, fomos vendidos ao pecado. Por conta disso, passamos a pertencer então ao diabo. Fomos entregues, porém, constantemente, a gente mesmo se entrega de maneira voluntária, embora isso nos aprisione e nos faça sofrer. Cada vez que a gente cai em pecado, a gente se entrega voluntariamente a esse mau senhor. Aliás, essa seria também a nossa condição definitiva, a condição cruel a qual ficaríamos submetidos por toda a vida. Ficaríamos, mas não precisa ficar assim. Porque há cerca de 2000 anos, a pessoa maravilhosa de Jesus apareceu aqui nesta terra e pagou o preço dado a nós, pedido a nós. O preço alto pelo resgate. Que preço era esse? A sua vida. A vida do Senhor Jesus. Pecamos, merecíamos morrer, mas o Senhor Jesus se entregou e morreu em nosso lugar. E agora nós temos a oportunidade de salvação, a oportunidade de sermos resgatados. Naquela noite, antes da sua crucifixão, naquele momento em que estava ainda no jardim do Getsêmani, conforme está retratado em Lucas, capítulo 22, 44, Jesus, ele suou gotas de sangue por causa da sua aflição, por causa do sofrimento que haveria de passar para pagar esse preço. Jesus não era um louco, não era um suicida que quisesse morrer, longe disso. Era também um ser humano semelhante a mim e a você. Veio nessa condição aqui nessa terra. Ele tinha o instinto de autopreservação,
o instinto de sobrevivência, de manutenção da vida. Ele naturalmente não queria morrer, não queria passar por essa dor, mas o amor dele por você e por mim foi maior. Então ele aceita a morte, aceita o sofrimento, porque esta era a única maneira de nos dar esta liberdade outra vez, de nos resgatar a você e a mim. E isso, segundo Romanos 6:22, para que agora a gente passe a pertencer a um outro Senhor, a Deus, o nosso Criador, que nos leva à santidade, cujo fim é a vida eterna. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, morreu em silêncio. A penalidade pelo pecado foi paga, mas agora resta a mim e a você aceitarmos esse sacrifício de Cristo em nosso favor. Você não acha que isso é motivo para que a gente possa viver eternamente em gratidão a Deus? Façamos deste dia um dia de gratidão, de reconhecimento, de adoração, de louvor a Deus pelo seu infinito amor em nos resgatar. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Que Deus nos abençoe. Para mim, Esael Fernando, foi um prazer, uma alegria, um grande privilégio ter acompanhado você nesta manhã. Espero lhe reencontrar amanhã a partir das 8 aqui na 99.9. Grande abraço, fique na paz e até lá.